Começando mais um teste de viagem aqui no canal e o carro da vez é o Mitsubishi Outlander Signature 2026, SUV de 7 lugares, híbrido plug-in. Inclusive, vocês sabiam que o Outlander foi o primeiro carro híbrido plug-in do Brasil? Lógico que não nessa geração, mas volta agora a ser comercializado no nosso país. Vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para testar na prática quesitos como o desempenho na estrada, o consumo também em modo híbrido. Vamos falar sobre conforto de suspensão, no caso, conforto dos bancos, também a direção, isolamento acústico. E lembrando que o sistema ADAS a gente vai mostrar em um outro vídeo para que a gente possa explorar cada sistema com um pouco mais de calma. Deixa eu mostrar rapidamente o interior para vocês, que eu particularmente acho muito bonito. E vamos lá então testar o carro na prática. Esse carro aqui tem bastante coisa para a gente explicar para vocês, então antes mesmo da gente pegar efetivamente o trecho de estrada, eu quero explicar para vocês o conjunto mecânico. Mas lógico, o consumo não vai mudar, a gente vai resetar assim que começar a estrada, tá pessoal? Como vocês sabem, esse aqui é um carro híbrido plug-in, significa que você pode conectá-lo na tomada para recarregar a bateria. E a gente tem como motor mais tradicional o 2.4 aspirado somente a gasolina. E ele tem uma diferença, o ciclo dele é o Atkinson, ou Atkinson, sei lá como você prefere falar. Mas é diferente do ciclo Otto. E o Atkinson, ele é mais voltado realmente à economia de combustível, não tanto a performance. Então ele consegue ter um aproveitamento melhor no sentido ali de economia, né, do consumo. Ele tem injeção indireta de combustível e rende uma potência máxima de 137 cavalos com torque de somente 20,9 kgfm. Mas é claro que sendo um carro híbrido você tem outros motores. O elétrico dianteiro ele traz 116 cavalos de potência com 26 kgfm. Já é um torque bem mais expressivo que o motor a combustão 2.4. Mas você tem também o elétrico traseiro, que traz mais potência, são 136 cavalos, mas traz um torque menor, 19,9 kgfm. Vocês gostam de saber mesmo o número combinado, né? A Mitsubishi diz que com esses três motores juntos, você tem uma potência máxima de 252 cavalos e 45,9 kgfm de torque. É até uma boa potência, mas o torque, sinceramente, eu esperava até um pouco mais, considerando ser três motores, né? Dois deles elétricos. A transmissão desse carro ela é bem diferente. Ela tem um acoplamento ali, mas não é uma transmissão automática convencional, não é um CVT. É como se fosse uma transmissão automática de uma marcha só, digamos assim. E a tração desse carro é a SAWC 4x4. Como que funciona? Eu até perguntei isso pro pessoal da Mitsubishi porque não estava muito claro, mas o pessoal da Mitsubishi me disse que sim, em alguns momentos o carro joga só uma tração dianteira, por exemplo, para poder economizar combustível sem usar a tração traseira. Mas a distribuição dela é 100% automática. Você não tem nenhum botão onde você consegue selecionar só 4x2 ou só 4x4. O que você tem são 7 modos de condução, que aí, claro, se você colocar no modo lama, por exemplo, ele vai ficar travado ali no 4x4, mas o gerenciamento de torque, né, do eixo dianteiro e traseiro vai ser sempre automático. E eu não acredito que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like aqui embaixo. A gente tem um trabalho muito grande aqui para vocês, principalmente quando é um carro complexo como esse, para explicar tudo isso, para estudar sobre o carro. Então, por favor, deixa o seu like e hypa o vídeo. Arrasta os comentários ali pro lado, se você tiver no celular. Você vai achar a opção de hypar o vídeo, que é totalmente gratuita, mas ajuda muito o nosso canal. E junto com toda essa parafernália, digamos assim, né, dos motores, com transmissão, com tração, a gente tem a bateria, que é outro ponto muito importante. Nesse caso aqui, ela é feita de íons de lítio e possui uma capacidade de 20 kWh. Não informaram pra gente se é a capacidade nominal, ou seja, aquela total, ou se é a capacidade utilizável. E na Europa, esse carro já ganhou uma versão com 22,7 kWh, que infelizmente ainda não existe no Brasil. Então, no nosso caso, a autonomia será menor, tanto em modo 100% elétrico, quanto no modo combinado. E como que você faz a recarga de um carro híbrido plug-in? Como eu disse, você pode conectar na tomada, essa é a diferença do plug-in. No restante, ele é igualzinho a um carro híbrido convencional.
E no híbrido convencional, ele recarrega o carro através das frenagens regenerativas ou pelo próprio motor a combustão. E aqui no Outlander não é diferente. Isso significa que quando você tira o pé do acelerador ou pisa no pedal do freio, ele vai aplicar um torque na rotação contrária do motor, justamente para gerar uma resistência e transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. Dessa forma ele consegue recarregar um pouquinho da bateria. Não é muita coisa, mas ajuda. No caso do Outlander você tem até o modo Charge, onde ele vai usar o motor a gasolina para recarregar a bateria. Lógico, o consumo vai para o espaço, né? Você vai gastar bastante, mas se você quiser usar o modo elétrico mais para frente e tiver sem bateria, você então pode utilizar esse modo Charge. Só que aqui tem uma questão. Como a gente tem um híbrido plug-in, e o que ele vai fazer? Você tendo bateria, ele vai rodar praticamente todo o seu percentual de bateria em modo 100% elétrico e depois vai funcionar como um híbrido convencional. Uma pausa aqui no momento de explicação da recarga do carro, da bateria, para a gente resetar aqui o trip de consumo. Estou resetando agora o trip 2, tá? O 3 está desde que eu saí de São Bernardo. Nesse carro você tem 2 trips normais, mais aquele ali que reseta automaticamente quando você abastece ou quando você reseta manualmente. Lembro também que estamos aqui com o ar-condicionado ligado, o carro logicamente abastecido com gasolina, já que não é flex. E agora o que eu preciso ressaltar é justamente os modos que eu estava falando para vocês. Por esse botãozinho EV aqui no console, você pode trocar entre o modo normal, o modo EV, que é o 100% elétrico, o modo Charge, que eu falei para vocês que ele vai usar o motor a combustão para recarregar a bateria, e também o modo Save, que é o que nós estamos utilizando. O que esse Save faz? Ele preserva a carga da bateria. Nesse caso aqui, a gente já está com a bateria praticamente esgotada. Ele está dando uma autonomia elétrica de somente 2 km. Mas vamos supor que você esteja ali com 60% da bateria. Esse carro não mostra a bateria em percentual, só num gráfico, como se fosse ali o tanque de combustível, que eu não acho legal, mas enfim, está ali com 60% da bateria. Se você utilizar o Save, ele vai manter ele por volta dos 60%. Só que eu percebi que assim que você aciona com a bateria cheia, ele ainda gasta um pouco em modo 100% elétrico para depois começar a manter nesse percentual que você estava de bateria. Isso provavelmente porque quando a bateria está cheia, você não consegue fazer uma recuperação de energia muito grande. Nós estamos com o modo Save desde que saímos ali de São Bernardo do Campo. E aqui pela circulação de energia, a gente consegue ver inclusive o que está tracionando o carro. Nesse caso agora, o motor a combustão está ligado e ele está recarregando a bateria. Agora que eu pisei um pouquinho mais, ele está tracionando o motor dianteiro e jogando carga para a bateria, e a bateria está alimentando o eixo traseiro. Olha que interessante. Agora, por exemplo, eu vou tirar o pé, olha o que acontece. Ele está com a animação saindo das duas rodas e indo para as baterias, ou seja, está fazendo a frenagem regenerativa. Eu também ressalto que se você quiser, você pode colocar a transmissão aqui no modo B, que ele vai aumentar a frenagem regenerativa. Também pode usar os pedal shifts para controlar esse nível de intensidade. Então, quanto mais você coloca aqui, né, clica no mais, ele fica o carro mais livre. Quanto menos você coloca, mais ele vai frear e mais vai recuperar energia. Descendo serra, por exemplo, você pode ir brincando aqui com essas questões para não ter que ficar pisando no freio o tempo todo. Tem também o modo One Pedal. Quando você seleciona o One Pedal, a frenagem fica bastante intensa. Vou até colocar aqui para vocês, ó, tirei o pé do acelerador, olha o tanto que ele freou. Vocês perceberam? E não necessariamente ele vai deixar o carro mais econômico, tá? Ele vai mudar mais o seu estilo de condução do que necessariamente a economia melhorar. O resumo de tudo, então, para esse teste de consumo rodoviário é que o carro está funcionando como se fosse um híbrido convencional. Eu sempre explico para vocês que a vantagem do híbrido plug-in é você poder rodar muitos quilômetros em modo 100% elétrico, mas no restante ele é como um híbrido convencional. Agora eu quero falar para vocês sobre isolamento acústico e o preço do carro, que são dois pontos bem importantes. Primeiro sobre o som aqui dentro, né? Sinceramente é um bom isolamento acústico, mas para um carro desse valor, acho que poderia ser um pouquinho melhor. Inclusive, eu não encontrei, pelo menos detalhado ali na ficha técnica ou na lista de equipamentos do carro, o cancelamento ativo de ruídos, então eu imagino que esse carro não tenha. E pelo preço eu acho que ele já poderia ter, deixaria o carro um pouco mais silencioso na estrada. De motorização você não escuta tanto assim, principalmente com o rádio ligado, né, com a música ligada.
mas dependendo da situação, com os vidros abertos e tudo mais, aí vai invadir mais o som aqui na cabine. Agora falando do preço, eu comentei que é bastante alto, né? O Outlander no Brasil ele tem duas versões, a HPE S e a Signature, ou Signature, sei lá como é que se pronuncia. Essa aqui, que é a mais completa, Signature, na linha 2026, custa R$ 399.990. O famoso 400 mil, né? 400 pau. É bastante coisa, não dá pra negar, mas na avaliação completa a gente comenta pra vocês se vale a pena ou não você comprar esse carro. Agora vamos comentar sobre direção e suspensão. Começando aqui pela direção. Lógico que ela é elétrica progressiva e o pessoal entra sem dar seta. É brincadeira, né? Quando que vocês vão aprender, hein? Lógico que ela é elétrica progressiva, então significa que quanto mais você aumenta a velocidade, mais rígida ela fica. E a gente vai testar aqui se muda alguma coisa em relação ao modo de condução. Com certeza muda, né? Estamos no Eco e a gente percebe aqui que ela é um pouco leve, ó. Estamos a 115 por hora e qualquer mexidinha aqui mexe bastante o carro. Vamos colocar agora no modo normal para ver se muda alguma coisa. Aparentemente não mudou nada. Vamos colocar no modo asfalto, que é o Tarmac, né? Ó, agora ela está um pouquinho mais rígida. A diferença não é imensa, mas você percebe aqui, ó, que ela fica realmente um pouquinho mais pesada, tá? Então vai mudando de acordo com o modo de condução. Agora falando sobre suspensão para vocês, eu gosto bastante nesse carro, mas a gente tem um detalhe. A suspensão é independente nas quatro rodas, é claro. É o mínimo para um carro de 400 mil reais. Ela é bastante confortável, tem um acerto muito legal. Os bancos são muito macios e muito confortáveis. Os bancos têm até massagem, tá? Os dois dianteiros têm massagem, tem aquecimento, tem regulagem elétrica, tem memória, enfim. É um carro bastante luxuoso nesse sentido. Então ele fica muito gostoso de dirigir. Porém, aqui você tem rodas de liga leve aro 20, que acabam deixando o pneu com um perfil menor, né? O pneu fica mais fino. Isso significa que em determinadas situações você percebe o carro dar aquela, como posso dizer, uma batidinha seca na suspensão. Quando você pega estradas de terra, por exemplo, que costumam ser mais esburacadas, esse carro ele não vai tão bem assim justamente por conta dos pneus. Então ele acaba dando aquela vibrada aqui dentro. Agora, se você pega desníveis um pouco menores, como esses aqui de estrada, você percebe que o carro realmente é muito confortável por conta da suspensão. Então, se tivesse rodas aro 19, eu acho que já melhoraria esse quesito. Vamos falar agora para vocês sobre consumo de combustível nesse modo Save, lembrando, onde ele vai funcionar como um híbrido convencional, hein? Primeiro eu cito o peso do carro, são 2.135 quilos. É bastante coisa, né? Um carro de 7 lugares, bastante pesado, não dá para negar. E o consumo, segundo o Inmetro, na estrada é de somente 10,4 km por litro. Para um híbrido é bem pouco, né? Mas vamos ver o que a gente vai conseguir aqui na prática. Chegando aqui no pedágio, então, sempre com o ar-condicionado ligado, rodamos aproximadamente 24 km em 13 minutos, mais ou menos, 107 por hora de velocidade média, 10,8 km por kWh, tá? Ele mostra ali o quanto você gastou de energia, e o consumo 12,5 km por litro. Agora vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui no modo Power para a gente testar o desempenho saindo aqui do pedágio. Tá mais ou menos 30 por hora aqui, hein? Vamos ver, ó. 30, pé no fundo. Ó, responde bem, hein? Aqui o motor a combustão grita, né? Pelo amor de Deus, não entra na minha frente, não. Ó, chegamos a 120. A gente pode ver que é um carro com bom desempenho, né? Vocês viram o Virtus ali me fechando sem dar seta, né? Brincadeira. E ainda buzinou pra mim, como se eu tivesse errado. Continua no modo Power. Vamos fazer um teste agora de 90 km por hora, pé no fundo. Olha, ele demora um pouquinho para entrar o motor a combustão, mas depois ele vai bem, ó, 120. Não é um carro assim, para ser sincero, com um extremo desempenho. Não é aquele carro que se torna super divertido, mas ele responde bem. E eu acho que é o mínimo para um carro de 400 mil reais, com 7 lugares inclusive, porque ele é bastante pesado. Eu tô aqui sozinho, considerem o peso de praticamente 2 pessoas, mas eu tô sozinho dentro do carro. Então você pode imaginar que com 7 pessoas, mais bagagem, ar-condicionado ligado, e principalmente aqui num trechinho de subida, o desempenho não vai ser assim surpreendente. Então poderia ser um pouco melhor. 90 por hora, pé no fundo. Ó,
100, 110, 120. Vocês viram, né? Para um carro de 400 mil, poderia ser ainda mais, né? A gente tem carros até mais baratos que têm esse mesmo desempenho ou até um pouco melhor. Para vocês terem uma noção, a Mitsubishi diz que nesse modo Power ele faz um 0 a 100 em 7,9 segundos. Se for no modo normal, sobe para 10,5. 7,9 é ok, mas como eu disse, é mais ou menos o que um Pulse Abarth vai fazer, né? Que é um carro muito mais barato. 100 por hora, vamos ver, ó, pé no fundo. Ó, a gente escuta o motor a combustão entrando, já passou ali de 120 km por hora. Agora falando um pouquinho para vocês sobre como é dirigir o Mitsubishi Outlander 2026. Eu até aproveito para citar antes a autonomia elétrica do carro, que eu acabei não falando, que é de 58 km em modo 100% elétrico. Sinceramente, é um carro muito gostoso de dirigir, eu achei bem prazeroso nesse sentido. Não é a primeira vez que eu viajo com ele e gostei muito de conviver com ele nesse sentido. Mas tem uma ressalva. Além da direção ser um pouquinho leve em algumas situações, como eu disse para vocês, o retrovisor esquerdo é muito ruim. O direito não, o direito é normal, mas o da esquerda ele tem um zoom gigantesco. Então você perde muito a noção de distância em relação ao carro de trás. Enquanto no da direita você vê tudo normal, no da esquerda você vê tudo fora do padrão, sabe? Como de praxe aqui no canal, vamos conferir agora qual foi o resultado de consumo, considerando o trecho inteiro de estrada, incluindo as aceleradas que a gente deu. Foram aqui, ó, 36,4 km rodados em aproximadamente 21 minutos, 101 km por hora de velocidade média, 6 km por kWh de energia e um consumo ali de 12,2 km por litro. Até um bom consumo em relação aos 12,5 que a gente tinha feito, né? Mudou bem pouquinho, mesmo a gente acelerando bastante. Ainda consideravelmente acima ali dos 10,4 que o Inmetro informa para a gente no modo híbrido e na estrada, mas para um carro híbrido, por mais que ele seja pesado, não é um consumo assim tão empolgante, convenhamos. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e agora eu vou contar para vocês o que eu achei do Mitsubishi Outlander para você viajar. Sinceramente, é um carro muito gostoso para você fazer isso. Tem bastante espaço, tem um bom desempenho, é confortável na estrada, o isolamento acústico é legal, não é dos melhores, mas é legal. O sistema de som, da mesma forma, também é bom, embora não seja o melhor que eu já vi. A direção é boa, enfim, é um carro gostoso de dirigir, de fato. Mas pensando em um uso rodoviário, um uso para viagem, né, para estrada, eu acho que esse carro tem um ponto negativo, que é a autonomia. Vocês viram que o consumo já não é dos melhores, né? Mas esse carro tem somente 56 litros no tanque de combustível. É basicamente a mesma coisa de um Jeep Renegade, que tem 55, ou de uma Fiat Toro. Então, para um carro desse porte, ter só isso de tanque é realmente triste. A autonomia vai ser baixa. E isso para um carro híbrido, né? Então a Mitsubishi fala, se eu não me engano, em 680 km. Não é uma autonomia péssima, mas você que gosta de fazer viagens longas, em família, um carro desse porte deveria ter uns 65, 70 litros, quem sabe, até um pouco mais talvez. E isso daria uma autonomia muito maior para o Outlander. Então o consumo e a autonomia realmente não são um destaque desse carro. Mas no restante, eu posso dizer que sim, é um bom carro para você viajar. Pelo preço, o desempenho poderia ser ainda um pouco mais empolgante, mas não deixa de ser um ótimo carro para pegar a estrada. Agora eu quero falar para vocês sobre o consumo do trajeto inteiro entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Só que esse carro tem uma questão que eu particularmente não gosto muito. Aliás, não gosto nada. Esse aqui, ó, é o trip de consumo auto-refuel, ou seja, assim que você abastece ele reseta, ou então você reseta manualmente. Foi justamente o trecho que nós usamos para medir o consumo de São Bernardo do Campo até Jundiaí. Só que eu anotei assim que a gente chegou pelo simples motivo. Ele fica mudando a velocidade média e também contando o tempo do trajeto, mesmo com o carro desligado, se a chave estiver acionada. Assim que a gente chegou, na verdade, estava a mesma distância, né, 78,6 km. A velocidade média estava em 48 km por hora, o tempo 1 hora e 51 minutos. Já demoramos bem mais do que 1 hora e 25, 1 hora e meia que a gente leva normalmente. Pegamos bastante trânsito lá em São Paulo, principalmente na Marginal. O consumo de energia, então, já estava em 5,8 km por kWh e o consumo acabou não mudando. Estava em 12,6 km por litro assim que a gente chegou. O consumo não é, assim, dos mais agradáveis. A gente tem muito carro 1.0 turbo, 1.3 turbo, 1.5 turbo, que consegue ser consideravelmente mais econômico.
Lógico, não desse porte, não com 7 lugares. Eu não acredito que depois de tanta informação que eu passei para vocês, você não vai deixar um comentário aqui embaixo. Por favor, comenta o que você achou aqui do Mitsubishi Outlander. Você esperava mais para um carro de 400 mil reais? Você acha que tá bom? Você esperava até menos, quem sabe? Ele te surpreendeu? O que você achou das médias de consumo que eu apresentei para vocês? Comenta tudo aqui embaixo para a gente ter essa conversa. E é claro, né? Você deixou o seu like também? Se não deixou ainda, faça isso que ainda dá tempo, assim como hypar o vídeo. E lógico, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal aqui com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.